Olá, amigas e amigas do CEIC. Como é que vocês estão? Tudo bem? Uma novidade que eu preciso contar para vocês. Estamos lançando hoje aqui no CEIC a campanha do cobertor. Está fazendo bastante frio, não é? De manhã você nem quer sair da cama, quer ficar debaixo daquele cobertorzinho gostoso, quentinho. Graças a Deus que nós temos esse conforto, mas muita gente não tem. Então, aquele cobertor usado que você não usa mais, aquele cobertor velho, doe para o CEIC. O CEIC vai fazer com que ele chegue às mãos das famílias mais necessitadas. Se preferir doar em dinheiro, pode fazer o depósito na nossa conta. Vamos passar as instruções mais tarde lá pelo WhatsApp. Não se preocupe com o valor, com a quantidade. De pouquinho em pouquinho, a gente vai conseguir fazer chegar mais luz à vida dessas pessoas necessitadas e às nossas também. Seja sensível à dor do outro, doe, ajude. Afinal, o que fizermos ao próximo, estaremos fazendo por nós mesmos. Muita luz, muita paz. Olá, meus amigos, como estão? Todos bem? Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Eu sou Osmar Silva e agradeço mais uma vez pela oportunidade de me encontrar com vocês, mesmo que seja só virtualmente, mas esperamos que tudo isso passe logo e em breve que a gente possa mais uma vez nos encontrarmos pessoalmente. Enquanto isso não acontece, vamos continuar respeitando nosso isolamento social e vamos continuar também o nosso trabalho de divulgação e de estudo do Espiritismo aqui através do canal virtual do SEAC. Aliás, agradeço pelo convite do SEAC, mas eu agradeço principalmente a você, minha amiga, agradeço a você, meu amigo, que está me dando o prazer da sua companhia e também por compartilhar comigo esses momentos de reflexão à luz da nossa tão querida doutrina espírita. E queria convidá-la, nesse momento, para que se junte a mim e que juntos façamos a nossa prece de abertura. Senhor Jesus, nosso amigo de todas as horas, nós te pedimos que nos abençoe, nos proteja em todos os momentos de nossas vidas, em especial nesse momento em que nos preparamos para o estudo do Teu Evangelho. Agradecemos, Mestre, por tudo que tem nos proporcionado, por nos envolver em Teu amor e em Tua luz, fazendo com que nossos dias sejam mais leves e mais serenos. Permita, Mestre amado, que possamos vibrar na Tua frequência, através da prática do amor incondicional e do exercício do bem, para que possamos estar sempre contigo, como sabemos que Tu estás sempre conosco. E assim, Senhor Jesus, com a Tua permissão e com a presença dos benfeitores espirituais que conduzem esse trabalho, damos início às nossas reflexões do dia de hoje. E que assim seja. Minhas amadas irmãs, meus amados irmãos, vocês provavelmente sabem que nesse período de 3 a 9 de maio, nós estamos em plena Semana SEAC de Prevenção ao Suicídio, um evento promovido pelo SEAC, ao meu modo de ver, em boa hora. Eu digo que está sendo promovido o evento em boa hora, porque já vai longe aquele tempo em que era possível esconder, jogar debaixo do tapete, esconder das páginas dos jornais, das visitas em casa, a tragédia do ser humano que dá fim à própria vida. Sempre a sociedade procurou esconder os suicidas da sua família, da sua comunidade. Porque o suicídio sempre foi um tabu nos meios de comunicação, sempre foi um tabu nas políticas públicas e na vida familiar também. Esse sempre foi um daqueles assuntos que a gente prefere não falar. Erradamente. Porque o silêncio em torno do assunto alimenta a passividade, quando o momento é de ação, o momento é de agir, e não de ser passivo frente a esse problema tão sério. Felizmente, nessa era digital em que estamos vivendo hoje, em que a informação invade nossas telas de computadores, invade nossas telas dos smartphones, o tempo todo, sem nos pedir licença, né? O suicídio está se tornando cada vez mais visível. E quando os casos acontecem às claras, como tem acontecido cada vez mais, a nossa sociedade fica perplexa, né, com esses acontecimentos. Porque nós, como sociedade, nós nunca fomos preparados para entender como lidar com a dor, essa dor tão aguda que leva o indivíduo a atentar contra a própria vida. Infelizmente, meu pessoal, a quantidade de pessoas que tiram a própria vida vem crescendo ao longo dos anos em todo o Brasil,
e tem crescido também em todo o mundo. Como nós estamos vivendo hoje com uma pandemia do coronavírus, que é uma coisa tão impressionante, com o número de mortes tão impressionantes, é tão grande esse número de mortes do coronavírus que pode até empalidecer um pouco a quantidade de suicídios no Brasil. Porque é quase que incomparável, né, a quantidade de mortes de um e de outro. Mas, diferentemente da pandemia, que hoje está sob a luz dos holofotes, da mídia, o tempo todo se fala disso, os suicídios são também uma epidemia, mas é uma epidemia silenciosa que está invadindo o Brasil e o mundo. E mesmo que não provoque a mesma comoção do coronavírus, e mesmo que não provoque tantas mortes quanto o coronavírus, os seus números não deixam de ser importantes e preocupantes. Vejam só, segundo o Ministério da Saúde, são 32 brasileiros mortos por dia. 32 brasileiros mortos por dia, mais do que um por hora. Esse número de 32 mortos por dia através do suicídio é maior do que o número de mortes provocadas pela AIDS, é maior do que o número de mortes provocadas pelos diversos tipos de câncer. Só isso, só essa informação já seria suficiente para que o assunto saísse das sombras e conseguisse um lugar em frente aos holofotes da mídia, em frente à atenção da família, em frente à saúde pública. Mas não é só isso. Há outro dado particularmente preocupante também. Vejam, para cada morte bem-sucedida, quer dizer, para cada suicídio, aspas, com sucesso, há 2 dezenas de tentativas que não foram bem-sucedidas. Isso dá um assombroso número, gente, de 16 milhões de tentativas de suicídio por ano no mundo. 16 milhões de tentativas de suicídio por ano no mundo. É realmente impressionante, né? Mas, por mais impressionante que seja, é importante que a gente tenha em mente também que esses números não são reais. Por que não são reais? Porque há muita subnotificação. Nem todas as mortes são registradas como mortes por suicídio, porque o suicídio ainda está envolto naquele clima de mistério, de tabu, né? Desde que comprometa a família e a sociedade da qual o morto faz parte, né? É tratado cheio de dedos, tá certo? Então é muito comum, em muitos casos, que a morte por suicídio, seja registrada com outro tipo de morte. Por exemplo, como morte por acidente com arma de fogo, como morte por acidente de trânsito, como morte por overdose, etc. Então, não se sabe exatamente a quantidade de tentativas e de suicídios que existem no mundo, devido a essas subnotificações, mas certamente é um número extremamente alarmante. Por isso que a prevenção do suicídio é tão importante. Mas tão importante quanto a prevenção do suicídio também é o esclarecimento do problema e das causas do problema. Esse esclarecimento é importante tanto para os potenciais suicidas, como também para a família, como também para a sociedade da qual ele faz parte, como também da população em geral. Que o problema é cada dia mais comum, né? E o mais lamentável de tudo isso é que de cada 10 mortes por suicídio, pelo menos 9 delas poderiam ser evitadas se fossem encaminhadas para o tratamento correto. Para um médico, psiquiatra, psicólogo, uma igreja, um centro, um templo, qualquer tipo de ajuda. São 9 vidas desperdiçadas por falta de um encaminhamento correto. Não é muita coisa? Eu acho que realmente a gente tem que pensar bastante nisso aqui. E tem que falar disso. Porque, como vocês viram, falar de suicídio pode salvar vidas. Falar de suicídio pode salvar vidas. Os especialistas na área têm dito a nós que a faixa etária com mais incidência de suicídio é a faixa etária dos idosos. Porém, a taxa de suicídio entre os jovens tem crescido também rapidamente, aceleradamente, tem crescido muito grande, um crescimento bastante grande.
Mas essa epidemia não está atingindo apenas jovens e idosos. Essa epidemia está atingindo policiais, está atingindo os povos indígenas, está atingindo militares, está atingindo agricultores, está atingindo todo mundo. Falar de suicídio salva vidas, está vendo? Essa é uma tragédia pessoal que, além de ceifar de uma forma prematura a vida de um ser humano, afeta também enormemente a vida dos familiares, dos amigos, da comunidade. Quando uma pessoa tira a própria vida, não é só ele que está sendo impactado. Tem todo um entorno dele que vai também, de uma maneira ou de outra, sofrer as consequências. Para cada caso, então, que é consumado, além do próprio suicida, estima-se que entre 5 a 6 pessoas próximas a ele também são afetadas. Por consequências emocionais, por consequências sociais, por consequências econômicas e financeiras. Então, há também um sofrimento causado por esse suicídio, ou por esse tipo de tentativa de suicídio. Eu posso me arriscar até a dizer, eu acho, que qualquer pessoa na face da Terra hoje pode estar convivendo com alguém que tenha transtornos capazes de levá-lo a se matar. É uma afirmação forte, mas eu me arrisco a dizer que todos nós conhecemos uma pessoa ou mais que tem essa tendência. Mas como não se fala do assunto, a pessoa também não se fala, a gente não tem condições de saber, às vezes, quem são. O que leva a pessoa a se matar, né? Depressão, por exemplo, transtornos mentais, consumo de álcool, consumo de drogas, tanto lícitas quanto ilícitas. Essas causas estão por trás de 90% dos casos de suicídios. E a gente também não pode esquecer de outra causa que nós espíritas conhecemos bem: a obsessão. A obsessão, nos seus estágios mais graves, também pode levar o indivíduo a cometer o atentado contra a própria vida. Felizmente, há recursos para cuidar disso aqui, né? Há algumas instituições sérias que ajudam as pessoas e que a gente tem que reconhecer. Uma delas, por exemplo, é o CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial do Ministério da Saúde, que tem mais de 2.000 unidades no país todo. Está chegando perto de 2.500 unidades. Outra entidade extremamente séria e muito eficiente é o CVV, o Centro de Valorização da Vida. O CVV está ativo já há quase 60 anos, desenvolvendo um trabalho muito sério, excelente trabalho, dando apoio emocional e de prevenção ao suicídio, atendendo assim de forma voluntária a todas as pessoas que queiram conversar, ou por telefone, ou por chat, né, WhatsApp, ou qualquer coisa assim. É uma entidade que merece realmente o nosso aplauso. Bem, nós podemos mesmo dizer que o suicídio já é, sem dúvida nenhuma, um caso de saúde pública. E um dos objetivos dessa nossa Semana SEAC de Prevenção ao Suicídio é quebrar o tabu sobre esse tema. O ciclo de palestra, esse tal que nós estamos participando agora, o ciclo de palestras da semana pretende conscientizar a população desse problema que é o suicídio, tanto no Brasil quanto no mundo. O problema é global, na verdade. E também pretende conscientizar sobre quais são as formas de preveni-lo, né? Sempre de acordo com a visão espírita, porque nós, espíritas, nós não estamos dispensados também de contribuir com o assunto que esse mundo todo finge não ver. Por isso, para mim, particularmente, participar como palestrante nessa semana, nesse evento tão importante, para mim é uma honra. Mas mais do que estar honrado, eu me sinto também, particularmente, com uma enorme responsabilidade. Porque falar desse assunto não é fácil e pode envolver muitas vidas. Pensei muito sobre isso aí. Eu pensei também em tudo que já foi falado sobre o suicídio, em tudo que o Espiritismo fala, em tudo que as outras religiões falam também. E tudo isso me levou a decidir dar uma abordagem um pouco diferente sobre esse tema. Mais do que falar sobre a morte, falar sobre os eventuais problemas que o suicida tem, que a gente sabe disso aqui e tal, eu quero falar um pouco mais sobre a vida, né?
eu quero dar essa abordagem diferente. Meu objetivo no encontro de hoje, então, é tentar despertar em vocês que estão me ouvindo hoje o entusiasmo, a alegria de viver. Eu quero que as pessoas entendam que a vida tem valor, sim, e que a espiritualidade sempre estará a postos para nos dar o consolo e a proteção espiritual necessários ao nosso bem-estar. A minha intenção também é lhes dar motivo para não terem medo da vida. Aliás, pelo contrário, eu quero lhes dar motivo para que tenham medo de não viver. Eu quero lhes dar motivo para que tenham medo de não viver a vida. E, finalmente, o que eu gostaria mesmo é que todos ficassem convencidos que viver é melhor do que morrer, até que se prove o contrário. Então, gente, o nosso tema de hoje, né, é claro que vai ser viver é melhor do que morrer. Por que esse tema? Primeiro, porque é um tema atual e muito adequado aos objetivos da Semana de Prevenção ao Suicídio do SEAC. Segundo, porque quando eu comecei a estudar o assunto, eu me lembrei de uma história que me marcou muito quando ela aconteceu há alguns anos. Foi quando eu ouvi de um amigo meu, uma pessoa querida, alguém muito próximo de mim, dizer para mim, pessoalmente, assim, de uma forma extremamente desapaixonada, de uma forma fria, que ele desejava, por fim, a sua própria vida. Isso me marcou muito. Não quero que ninguém passe por isso, nem de um lado e nem do outro, mas é a vida. Esse meu amigo, ele não falou isso em tom de brincadeira. Ele não falou isso em tom de desafio. Ele falou a sério. E dava para a gente sentir que ele estava com o coração destroçado e que talvez não estivesse em perfeito domínio da sua razão. Essa pessoa eu conheci primeiro profissionalmente. Ele tinha uma empresa de produtos de informática e calhou de ser cliente de uma empresa na qual eu trabalhava na época. Gente boa, honesto. Ele admirava muito o Bill Gates. Ele sonhava em ter um dia uma empresa nos mesmos moldes da empresa do Bill Gates, tá certo? E falava muito da história do Bill Gates, então não foi difícil que logo o apelido dele virou Bill. Ele até hoje é conhecido como Bill, né? E ele, o Bill e eu, nós sempre tivemos muitas coisas em comum, o que facilitou que logo desenvolvesse uma boa amizade. E por isso eu acabei compartilhando bem de perto mesmo o drama que ele e a família dele viveram, né? Naquele momento, quando o Bill me falou aquela frase que desejava por fim a vida, era um dia em que ele estava particularmente abatido. Ele estava realmente no fim de suas forças, tanto físicas quanto morais. A situação que ele estava, ele precisava desesperadamente se abrir com alguém. Que era uma coisa que eu não fazia, não tinha um hábito de falar sobre ele pessoalmente, né? Apesar de profissional e tal, mas não falava muito sobre si mesmo, né? Mas ele precisava se abrir, ele estava num ponto que estava quase estourando. Por sorte, eu estava ao seu alcance. Apesar, não é por sorte, né, gente? Nós sabemos que nada acontece por acaso. Então, existia realmente uma razão para eu estar do lado dele, naquele momento. Acho que foi bom para ele e acho que foi bom, principalmente, para mim também. Naquele momento, os negócios do Bill não estavam indo nada bem. Aliás, estavam indo muito mal. A empresa dele, essa empresa de informática, foi bastante afetada por um daqueles planos econômicos que aconteceram no passado, aqueles planos malucos que os nossos governantes inventavam para pôr fim a algum tipo de problema para tirar o país de algum buraco, ou da inflação, ou da dívida externa, planos esses que nunca deram certo, mas que no meio do caminho afetaram a vida de milhões e milhões de brasileiros. Bom, por essas e outras, o Bill não estava conseguindo manter aberta sua pequena empresa, e que, aliás, era a sua única fonte de renda. As dívidas do Bill estavam se acumulando muito rapidamente. E ele já não tinha mais a menor ideia de como resolver as suas coisas, os seus problemas. É claro que a pressão financeira, nesses casos, é uma pressão terrível. Quem passou por isso deve saber. Mas o pior para ele não era nem a pressão financeira, era a frustração de não estar atingindo o seu sonho, mas principalmente a vergonha que ele sentia da família, dos amigos, dos vizinhos, por estar na situação que ele estava. Nesse dia que o Bill desabafou comigo, eu acho que foi talvez o pior dia
daquele período da crise dele. Era realmente o pico do problema. Eu ainda me lembro que estávamos nós dois, ambos em pé, perto da janela do escritório dele, e normais. De repente eu me viro, olho para ele e eu fiquei exatamente assim, impressionado, profundamente impressionado, quando eu vi a forma como ele estava olhando para frente. Ele estava abatido. Ele olhava para o horizonte como se estivesse esperando, assim, que viesse uma solução mágica, que aparecesse do nada. Olhar perdido, olhar no vazio, desesperançado completamente. Era visível o estado de canseiro, o estado de desespero do Bill. Perguntei o que estava acontecendo e, pela primeira vez, ele se abriu comigo sobre o problema que ele estava vivendo, dizendo que não suportava mais aquilo, que não queria mais continuar a viver sofrendo daquele jeito. Dizia que sua vida não tinha mais sentido. Sua mente estava cheia de dúvidas sobre o seu futuro e repetiu algumas vezes, inclusive, o que é que eu estou fazendo aqui nesse mundo? E dizia, é melhor morrer do que viver assim. Não foi fácil, mas, graças a Deus, com alguma inspiração, conversamos muito naquele dia. Conversamos bastante mesmo. Não sei quem falou mais, mas me parece que eu ouvi mais do que falei. Mas o pouco que eu falei, provavelmente deve ter ajudado o meu amigo Bill. Depois de algum tempo, convidei o Bill a frequentar a mesma casa espírita que eu frequentava. Como eu falei, na época eu morava em São Paulo. E ele, talvez pelo desespero, acabou aceitando o meu convite e passou a frequentar a casa. A gente não fala sempre nas casas espíritas que as pessoas chegam ao espiritismo pelo amor ou pela dor? Eu acho que o caso dele foi pela dor. O que não tem a menor importância. O importante é que ele começou a participar das reuniões públicas lá no centro. Eu tive a oportunidade de falar também com a família dele, principalmente com a esposa dele. E descobri que a família não só não sentia vergonha dele, como ele imaginava, como também estava desesperada para ajudá-lo. Né? Eles não sabiam como podiam ajudar. Bom, a sua mulher achou que ajudaria se eu começasse a acompanhá-lo ao centro. E logo começou a ir com ele junto com ele ao centro também, as reuniões no centro. No começo para fazer companhia, no começo para incentivar, mas depois gostou e hoje eu sei que era uma trabalhadora daquela casa espírita. Gente, nós sabemos que só o centro não é suficiente para resolver situações assim. Mas certamente, ir ao centro, estudar, ver palestra, tomar um passe de vez em quando, certamente isso ajudou o Bill a encontrar o equilíbrio que ele estava precisando. Bom, nós sabemos que a maior parte das religiões condena o suicídio e condena também o suicida. A diferença do espiritismo é que a doutrina vê essa questão sem nenhum proselitismo, sempre oferecendo ajuda para que o indivíduo não somente não atente contra a própria vida, mas também procurando conduzi-lo a refletir sobre o significado da vida e da morte e do espírito como ser imortal. Parece que o Bill entendeu isso aí. Kardec, aliás, tem uma frase que é bem interessante e vem a calhar. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec diz assim: a calma e a resignação adquiridas na maneira de considerar a vida terrestre e a confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. A calma e a resignação adquiridas na maneira de considerar a vida que nós estamos levando aqui. Mas a confiança que eu tenho no futuro afasta os pensamentos de por fim a própria vida. Resumindo, né, a doutrina espírita expõe para aquele que está pensando no ato do suicídio como esse ato é inútil, a inutilidade do suicídio. Bom, então ir ao centro ajudou, viu? Outro fator importante que ajudou no processo de melhora do meu amigo é que ele passou a conversar mais sobre os problemas e com a família, com os amigos, começou a se abrir um pouquinho mais. Isso fez com que a família o apoiasse cada vez mais. E o apoio da família, gente, é fundamental para resolver problemas assim. Não só da família. É fundamental também dos amigos, da comunidade. Né? Então, essa solidariedade, esse amor, esse carinho, essa atenção fazem uma grande diferença na disposição dessas pessoas que estão em dificuldades. Como foi o caso do Bill.
Bom, mas o lado profissional dele também precisava ser resolvido, né? E aos poucos, eu e outros amigos ajudamos ele a organizar as finanças da empresa e tal, ajudamos a reorganizar a empresa dele, que também estava um pouco bagunçada e tal, até que Bill se convenceu que ser empresário não era dele, resolveu abandonar o sonho de ser empresário e quis voltar a trabalhar como empregado. Botou a empresa à venda, algum tempo depois ele conseguiu vender a empresa. Como ele era um profissional bem competente, tinha um bom network, era bastante conhecido no mercado, ele logo conseguiu voltar ao mercado de trabalho. Foi contratado por uma empresa. E eu tenho orgulho de dizer hoje, orgulho por ele, na verdade, né, que ele está desenvolvendo uma bela carreira profissional. Ele está conseguindo aquela realização que ele não conseguiu como empresário. Essa é uma história com um final feliz. Mas o que aconteceu com o Bill é parecido com a maior parte dos casos. Os médicos da área dizem que a causa principal do suicídio é uma dor intensa. É uma grande angústia. Mas muitas vezes, apesar da dor e da angústia, as pessoas não querem se matar. O que eles querem é o alívio dessa dor, dessa angústia, pois não estão suportando mais. Logo, a depressão, essa companheira indesejável, chega e começa a acompanhar a dor, e a pessoa se afasta da família, dos amigos, e começa então a pensar em tirar a própria vida. Graças a Deus, a história do Bill teve um final feliz. Mas, infelizmente, meus amigos, essa não é a regra. Há muito tempo que eu não pensava mais nessa história. Mas hoje, tanto tempo depois do fato ocorrido, o convite para falar na Semana SEAC de Prevenção do Suicídio fez com que eu me lembrasse do Bill e que me lembrasse da história dele. E depois de refletir bastante sobre aquele acontecimento, eu me arrisco a dizer que todos nós, ou a maioria de nós, pelo menos uma vez na vida, pode ter passado por uma crise como essa, com maior ou menor gravidade, e pode ter tido o mesmo pensamento que atingiu meu amigo naquele momento do desespero. Eu acho que a maior parte de nós já compartilhou esse estado de espírito terrível, que nos levou a pensar, ou leva a pensar, por que Deus não me alivia dessa carga? Por que Deus não me leva desse mundo? Quando estamos nesse estado de espírito, nós nos sentimos inúteis, incompetentes, fracos, solitários, como se a gente nem existisse para o mundo. A nossa mente cria uma imagem de que a nossa vida não tem valor, não tem sentido, não serve para nada. Algumas pessoas, quando chegam a esse ponto, deixam de dar a devida importância à vida e passam a reclamar, e passam a acreditar, na verdade, que o suicídio físico é a única solução possível para todos os seus problemas. Eu convido a vocês a me acompanharem no que eu vou lhes dizer agora, né? Eu rezo todos os dias para que essas pessoas encontrem o que lhes falta. Façam isso também, por favor. Eu rezo todos os dias para que eles não desistam da busca e também que não desistam de si mesmos. Eu sei que quem decide morrer não faz isso por falta de amor à vida, mas porque o sofrimento se tornou tão grande, tão intenso, tão profundo, que a única saúde parece ser a morte. Mas será que a morte é mesmo a única saída? Será que a morte é a única solução? Claro que não, né, gente? É claro que não é a única solução e que há outras saídas. É claro também que nem de longe, né, a gente pode interpretar como sendo essa a nossa única alternativa. Mas, admitamos, às vezes é muito difícil. A situação é muito difícil. Essa infelicidade leva realmente a mente a nos pregar algum tipo de armadilha. Não é fácil ser feliz, né? Nem estamos aqui nessa terra de felicidade. Porque ser feliz pode ser um grande desafio, mas não é uma coisa impossível. A vida começa onde termina o medo. A vida é ação, a vida é movimento, a vida é a coragem de assumir a responsabilidade de viver o que se quer viver. Não assumir as responsabilidades ou então a possibilidade de viver feliz
que nem as responsabilidades que isso traz, obviamente, isso sim, leva a gente a ter medo e leva a gente a ser infeliz. E aí a gente fica assolado pela tristeza. A gente fica tomado pela desesperança. E aí as pessoas acabam se perguntando, será que vale mesmo a pena viver? Lembra do Bill? A Semana SEAC de Prevenção ao Suicídio pretende responder a essas perguntas e outras perguntas fundamentais de quem se encontra nessa situação. Hoje, na nossa conversa, então, a gente vai tentar dar algumas respostas, mas sempre com foco na valorização da vida e sempre dentro da ótica do Espiritismo. Então, lembra que a pergunta era, será que vale a pena viver? Antes de falar sobre isso, se vale a pena viver, tem uma outra série de perguntas que precisam ser respondidas também. O que é a vida, por exemplo? Será que a vida tem um objetivo específico? Estamos aqui nesse mundo com algum objetivo específico? Será que a vida é alguma oportunidade conseguida pela divina sabedoria? Será que estamos aqui para realizar algum destino? E qual seria esse destino? Será que suportar nossos problemas, nossos dissabores, suportar mesmo, será que significa que isso tornaria a gente apático, indiferente ou até passivos? Ou significaria que estamos dispostos a enfrentar e aprender com tudo que a vida tem para nos ensinar? São perguntas para as quais o Espiritismo tem resposta. Portanto, o esclarecimento é fundamental para a gente evitar esses problemas da infelicidade, do desespero, do suicídio. Né? Mas que tal a gente começar definindo o que é a vida? Não é fácil definir o que é a vida. Cada um de nós tem uma sua definição, talvez, mas todo mundo concorda que a nossa vida é um presente de Deus. Concordam? A vida é um presente de Deus a todos nós. Do ponto de vista da doutrina, a vida do espírito, que somos todos nós, tem dois aspectos distintos. O espírito tem uma vida diferente, o espírito tem uma vida como habitante do mundo espiritual. E o espírito também tem uma vida como possuidor de uma vida biológica. Explicando. No primeiro caso, é o espírito livre da matéria que está vivendo na erraticidade ou no plano espiritual, como se fala. No segundo caso, é o espírito encarnado. No primeiro caso, é o espírito livre do corpo. No segundo caso, é o espírito encarnado. Somos nós nesse momento. É o espírito que está se utilizando do corpo físico por um certo tempo, 40, 60, 100 anos. E ele necessita disso para ter experiência material. Na questão 153 do Livro dos Espíritos, a gente vê também que está escrito lá, a vida do espírito é eterna e que a vida do corpo é passageira e transitória. Lá também, Kardec explica que quando o corpo morre, quando a gente chega no momento do desencarne, a alma não acaba, a alma volta, retorna à vida eterna. E a vida eterna é a vida espiritual. Portanto, gente, acabar com a vida do corpo não significa morrer. Significa apenas que nosso corpo material deixou de existir. Porém, o nosso espírito continua vivo. E talvez ainda com os mesmos problemas que não foram resolvidos. Viram, então, a inutilidade do suicídio? Algumas pessoas não aceitam bem esse conceito de que viver é morrer um pouquinho a cada dia. E é verdade, a cada dia a gente morre um pouquinho, né? Então, meu conselho para lidarem bem com isso é querer continuar morrendo por muito, muito tempo. Cada dia mais, cada dia mais. Por quê? Que a gente aproveite bem esse tempo aqui na Terra. Esse planeta aqui não é um lugar estranho para nós. Nós já conhecemos esse planeta de outras encarnações, de outras existências, de outras vidas. Certamente já estivemos aqui outras vezes. Podemos ter aproveitado ou não essa passagem, mas certamente já estivemos aqui outras vezes. Certo? Mesmo no nosso nascimento, no momento do nosso nascimento, nós não podemos nos considerar como recém-chegados à Terra. Nós já estivemos aqui graças à reencarnação. Nós já tivemos inúmeras outras existências aqui. Ou em outros lugares, ou em outros planetas. A Terra, o planeta Terra, é apenas um dos locais da nossa infinita trajetória existencial. No caso dos habitantes desse planeta aqui, nós podemos dizer que todos nós estamos num estágio
intermediário da evolução. E que a gente ainda possui sérios comprometimentos que a gente adquiriu nas vidas passadas, alguns nessa vida também. Por isso faz todo sentido a gente reencarnar aqui na Terra, um planeta que ainda está em evolução e que é considerado, de acordo com a classificação dos mundos, como local de provas e expiações. Não é? Aliás, sempre é bom lembrar também que a gente não nasceu aqui por acaso. A gente nasceu com um objetivo. E esse objetivo é a conquista de níveis mais elevados de evolução. Como é que a gente faz isso? Aprimorando nosso caráter, superando nossos conflitos, tanto internos quanto externos, construindo sempre nossa harmonia íntima, progredindo sempre a caminho de que um dia a gente vai chegar à perfeição. E esse progresso não é nada mais do que a plena consciência e vivência das leis divinas. Aquelas mesmas leis divinas que estão expostas no livro dos Espíritos. E aquelas mesmas leis naturais que estão impressas em nossa mente desde sempre. São essas leis que vão nos conduzir para que a gente mantenha um comportamento que seja pautado pela responsabilidade, pela sabedoria, pela justiça e pela fraternidade. Conforme a doutrina nos ensina, né, a misericórdia de Deus é infinita. Deus não nos condenaria apenas eterna pelas nossas faltas. Nós temos que nos lembrar, então, constantemente que Deus é justo, é misericordioso, é bom. Logo, Deus jamais deixaria que seus filhos sofressem alguma injustiça, mesmo que Ele tenha traído para eles. Assim sendo, nossa vida, essa encarnação atual, representa uma oportunidade concedida pela sabedoria divina. Uma oportunidade que nos foi concedida para que nos ajudasse a resolver os débitos que adquirimos em vidas passadas. Respondendo aquelas perguntas iniciais, então, sim, é uma oportunidade. É uma oportunidade que a sabedoria divina nos dá para resolver alguns problemas que nós adquirimos. Tá certo? Mesmo assim, as pessoas reclamam tanto da vida, não é isso? Por que reclamam tanto da vida, né? Bom, eu acho que reclamam porque não entenderam algumas coisas. Por exemplo, eu entendo que é nosso dever, como seres humanos encarnados, como espíritos imortais, é nosso dever desfrutar de cada momento ao máximo, empenhando-nos sempre em nome daqueles que nos amam, que nos fazem bem. Servir ao outro, né? Esse é aproveitar bem o nosso tempo aqui na Terra. É estar ocupado e não ter motivos para reclamações. Mas, voltando ao tema, o que leva um ser humano, um ser que é dotado de inteligência, a abandonar espontaneamente a vida? Nós já vimos o que é a vida, vimos que o espírito é imortal, vimos que Deus é misericordioso, bom, que não nos daria uma carga maior do que a gente pode suportar. E mesmo assim, o que leva um ser humano a desistir de tudo isso? Seria uma fuga, desespero, falta de amor? Será que seria o apego exagerado a esse mundo material, que é um mundo ilusório, na verdade? Tudo isso? Todos nós temos momentos de elevada fraqueza moral e emocional, não temos? A gente fraqueja, às vezes. Esses momentos onde a gente se sente só, quase abandonado. Todos passam por isso um momento ou outro. Então, quando o coração está enfraquecido, né, pela nossa mente, que está distorcida aos valores do amor, aquelas obrigações que estão nas leis de Deus, muitas vezes a gente é levado a crer que a nossa vida realmente não tem nada para nos dar, ou para retribuir por tudo que nós estamos fazendo. Essa fraqueza moral, essa fraqueza espiritual, também nos leva a pensar coisas assim, olha só, que nós não temos nenhum papel a desempenhar no mundo, que a nossa existência é vazia de felicidade, que pensamos que muitas vezes passamos a acreditar que Deus e o mundo nos abandonaram a nossa própria sorte, que nossos problemas sociais, nossos problemas econômicos são muito pesados para nós e que a gente não sabe como lidar com eles. Tudo isso mostra um pouco de falta de confiança em si e confiança também em Deus, vocês não acham? Mas no final a pessoa acaba acreditando que o suicídio é a solução final para todos os seus problemas. Né? Pergunto novamente, será mesmo? Gente, se tudo na vida fosse só alegria,
as pessoas não dariam valor à felicidade. Às vezes é preciso chorar para sabermos o quanto é bom sorrir. Às vezes é preciso sentir saudade para saber o quanto gostamos de alguém quando tudo parece não ter valor. E para você, minha amiga e meu amigo, que valor tem a nossa vida? Você já parou para pensar nisso? E você acha que a gente pode quantificar o valor da vida monetariamente, por exemplo? Ou que a gente pode atribuir um valor de acordo com uma escala? Qualquer escala, como quilo, tonelada, metro, qualquer coisa. Você acha que dá para atribuir um valor para a nossa vida? Cada caso é um caso, lógico, mas eu diria que muito do valor da nossa vida é um aspecto muitas vezes relegado a segundo plano. Que eu acredito que um valor da nossa vida é o conhecimento. Se estamos aqui para evoluir, né, o conhecimento é parte fundamental dessa evolução. Estou falando do conhecimento que temos das coisas e da vida. Eu estou falando disso também porque a ignorância e o medo que nós temos do desconhecido, isso que atormenta e deixa essas almas vulneráveis a essas ideias inconvenientes, vamos chamar assim. O medo, a ignorância, enfraquece as almas. E essas almas ficam receptivas, permeáveis a tudo aquilo que não é bom para elas. A ignorância é um grande flagelo pessoal e social, inclusive. É um grande fator retardador da nossa evolução como seres humanos, diferentemente do conhecimento. Claro que ainda falta muito para a gente conhecer, falta muito para a gente saber, mas antes de mais nada, é necessário a gente começar pela base, pelo conhecimento básico da vida, das suas leis, das leis naturais que regem o mundo, das leis de Deus. Sem o conhecimento básico dessa nossa condição espiritual, da nossa vida eterna, o medo e a dor vão se apoderar de nós. Então, conhecimento é fortalecer a mente. E assim, com a fraqueza mental da ignorância, a gente vai continuar a não entender os motivos e as razões da nossa passagem aqui pela vida. No fundo, a gente vai continuar não entendendo o sentido da nossa vida e, consequentemente, a gente vai continuar não dando valor à vida. Vocês viram? Eu comecei a falar de conhecimento para explicar o seguinte. O conhecimento faz com que a gente saiba o real valor da nossa vida. Nosso grande Allan Kardec deixou para nós uma mensagem que todos vocês conhecem. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Nessas palavras, ele resumiu o que é a vida. Nascer, morrer, renascer ainda e sempre progredir. Por isso, se nós temos essa vida que nós temos hoje, só pode ser por um motivo. Evoluir, aprendendo cada vez mais. Para mim não faz sentido outra coisa. Não é fácil de compreender isso aí. É um processo simples, né? Nascer, morrer, renascer, evoluir sempre. Resumindo com outras palavras, nós necessitamos do conhecimento, nós necessitamos do entendimento. Não basta nascer e viver uma vida. É necessário viver lá, estudando e aprendendo diariamente, e em cada uma das nossas existências terrenas. Assim, a cada existência, nós vamos acrescentando valor à nossa própria vida, evoluindo cada vez mais intelectual, moral, espiritualmente. Sobre as dificuldades que a gente enfrenta no momento, estamos no planeta de provas e expiações. É natural que existam as dificuldades, né? Então, sobre essas dificuldades e de quem, na sua ignorância, se julga incapaz de viver a sua existência atual, eu cito uma passagem que está no Evangelho também, no capítulo 5, que diz o seguinte: a calma e a resignação adquiridas na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo da loucura e do suicídio. Nós falamos essa frase hoje, né? Bom, citei vários livros, citei vários autores, citei várias palavras, mas não se enganem, eu sei que não são meras palavras que vão nos resolver os problemas, mas sem dúvida são essas palavras que vão trazer o esclarecimento que muitas vezes ainda não tínhamos, né?
Com o Espiritismo, a gente sabe que a dúvida não é mais permitida, né? Porque a gente modifica a nossa visão da vida. Eu não quero também ser aqui, dizer com isso aí que o Espiritismo é a chave mágica para todos os problemas, que através dela se extraem, se evitam todos os suicídios, problemas existenciais, ou até que se passe a dar mais valor à vida de um momento para outro. Ah, me tornei espírita, a partir de agora minha vida tem valor. Não é assim. No entanto, não deixa de ser importante também a gente se referir que, retirando as pessoas da ignorância, do desconhecimento das leis da vida, será mais fácil compreender os momentos do que se vai vivendo ao longo da vida. E assim encontrar as forças necessárias para ultrapassar os problemas e as adversidades. E nesse sentido, aprender a valorizar cada existência como sendo um privilégio que nos é dado para retificar o passado, construir o presente e evoluir para um futuro mais harmonioso e mais feliz, cheio de felicidade. Ter um conhecimento baseado não numa fé cega, numa crença exacerbada por uma paixão infundada, e tantas vezes mal compreendida, mal sustentada, mas muito pelo contrário, ter uma fé sustentada na razão. Aprender, através da descoberta da razão, na demonstração, na fé lógica, na fé racional, isso, sem dúvida, é algo muito mais reconfortante ao ser humano, além de também ser um importante fator de estabilidade emocional. Eu sempre soube disso? Não, eu soube isso em algum momento. Quando eu tive a chance de falar com o Bill, eu já sabia disso. Por isso que eu o encaminhei ao Centro Espírita, para que pudesse também se desenvolver à luz da doutrina espírita com esses conhecimentos tão maravilhosos. Mas eu vou falar agora para vocês uma coisa que vocês vão ficar chocados. É o seguinte, a meu ver, eu afirmo que a vida não tem valor. Enlouqueci, vocês acham? Parece um contrassenso, não parece? Bom, mas depois de conhecer a doutrina espírita mais a fundo, eu posso afirmar que a vida não tem valor no seguinte sentido. Não é possível a ninguém definir ou quantificar um valor para aquilo que é uma obra suprema de Deus, que é a vida. Deus é vida, e só Ele dá a vida. É impossível dar um valor quantificável a isso, a esse dom. Portanto, isso está lá no Livro dos Espíritos, na questão 944, só a Deus compete dar um fim à vida. Não a nós. Não é um ato que seja permitido a nós como espíritos encarnados. A Joana de Ângeles, né, também tem uma linda mensagem sobre esse assunto. Ela tem uma linda mensagem que dá esperança a todos nós que possamos estar num momento de inquietude e desespero. A mensagem dela é a seguinte: espera pelo amanhã, quando o teu dia se te apresente sombrio e apavorante. Se te parecem insuportáveis as dores, lembra-te de Jesus, ora, aguarda e confia. Gente, confiar em Jesus faz tanta diferença assim? Faz. Faz. Eu tenho certeza que vocês sabem, mesmo que seja no fundo de sua alma, confiar em Jesus faz toda a diferença. Citei o Joana de Ângeles, citei Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, o Evangelho. Então, mais uma vez, eu digo para vocês que citações de livros, palavras, textos bonitos, não são soluções para os problemas da vida. Mas eu, pessoalmente, encontrei na doutrina espírita uma nova forma de ver o mundo. Eu encontrei na doutrina espírita uma nova forma de ver a vida. Ou, pelo menos, de ver a minha vida. Né? E, através da leitura, a gente adquire esse conhecimento que permite que a gente abra a mente, os olhos, né, para a vida. Vou citar mais um cara, Érico Veríssimo, vocês conhecem. Devem ter lido alguns de vocês um livro chamado Incidente em Antares. Ele fala assim: às vezes, nesse mundo, é preciso mais coragem para continuar vivendo do que para morrer. É preciso mais coragem para continuar vivendo do que para morrer. É uma frase... Vamos ver. Eu posso dizer para vocês, sem qualquer preconceito, sem qualquer prepotência, sem qualquer receio, eu aprendi a não temer a morte. Por ter aprendido a não temer a morte, isso me ajudou a não ter medo de viver.
Percebe? Eu sou e me sinto mais feliz sabendo que nada acaba aqui nessa existência. Eu me sinto mais feliz sabendo que o sofrimento de hoje vai se transformar na alegria de amanhã. Eu me sinto mais feliz sabendo que a vida tem muito para me dar e que Deus nunca vai me abandonar em momento algum. Diferentemente do Espiritismo, muitas outras religiões ensinam a olhar para a morte com grandes receios, limitando a visão da vida e dos seus valores. Essas religiões, às vezes, sufocam a felicidade, julgam pecado que a pessoa seja feliz, por exemplo, né? E acaba abstraindo as pessoas de viverem mais espiritualmente também. Então, são religiões que, por exemplo, pregam o inferno para os atormentados, pecadores, que vão ficar por lá indefinidamente, e pregam que os puros herdarão os céus. Eu acho que o mundo o mundo que Deus criou não é isso. Deus quer que todos os seus filhos encontrem com amor, com a fé, com a esperança, que as suas vidas só possuem um único caminho, a da elevação espiritual que leva até a perfeição. Para isso, é preciso se amar, amar-se a si mesmo. Amar-se a si mesmo com a Deus e amar o próximo com a si mesmo. Todos nós temos oportunidade de redenção e de perdão. Nós hoje, no Brasil, no mundo, nós estamos atravessando um momento economicamente e socialmente muito difícil. Estão acontecendo grandes mudanças diariamente, que mudam a nossa vida de cabeça para baixo, de todos os jeitos. Estamos prevendo desemprego, talvez no mundo como um todo, alguma ruptura familiar, social, etc. Muitos dos pilares que a gente se acostumou a confiar das nossas sociedades estão desabando, estão desmoronando pouco a pouco, né? E pouco também tem sido feito para se inverter os problemas. Por isso, ter fé em si mesmo e ter fé em Deus é algo fundamental para nós nesse momento especial. Ter fé em Deus e em si mesmo afastará de nós aqueles pensamentos de por fim a própria vida. Só dentro de nós mesmos nós podemos encontrar essa solução. Gente, é dentro de nós que reside essa força inexplicável que consegue fazer com que a gente se mova em direção à felicidade e ao bem-estar. A espiritualidade é um desses caminhos. Pois é na espiritualidade que nós vamos conseguir encontrar conosco mesmo, que nós vamos conseguir encontrar o nosso eu, e é lá que nós vamos nos encontrar com Deus. E é em Deus que reside a solução para todos os nossos problemas. Concordam? Não vamos nos esquecer que nossas dificuldades foram criadas por nós mesmos, consciente ou inconscientemente. Então, nos momentos de sofrimento, quando surgir aquela dúvida, melhor a morte do que ter uma vida dessas, tal, é preciso reagir se encomendando a Deus. Reaja pensando em Deus. Só um coração aberto a Deus, ao amor, consegue ouvir os bons espíritos que ajudarão a caminhar para frente, para a felicidade, pois nenhum de nós se encontra sozinho na sua existência corporal ou física. Assim como o sol, todos os dias, rompe a escuridão da noite, também nós, se a gente souber perseverar no bem, na prece sincera, no esforço de cada dia, e, sobretudo, numa inabalável confiança em Deus, nós vamos conseguir superar todas as aparentemente insuperáveis dificuldades da vida. Nós pensamos isso hoje. A coisa que eu não consigo resolver, essa dificuldade... Não. São dificuldades apenas aparentes. Tenhamos fé, ou tenhamos mais fé, amemos a nós mesmos, amemos aos nossos companheiros de jornada, tenhamos esperança em melhores dias. Vamos acreditar que Deus é bom e que nunca nos abandonou, nunca nos desampara. Com tudo isso, fé, amor, confiança em si mesmo, confiança em Deus, é quase impossível não sentirmos a alegria de viver. E como eu disse há alguns minutos, viver é melhor do que morrer. E ninguém provou isso ainda ao contrário. Você já parou para pensar quantas bênçãos e oportunidades todos nós recebemos todos os dias? São tantas, e algumas são tão triviais que muitas vezes nem nos damos conta de que as estamos recebendo.
Coisas simples, mas importantes, como, por exemplo, se levantar na cama de manhã. Melhor ainda, acordar de manhã vivos na carne. Eu falo dessa maneira porque vivos sempre estamos, né? Na carne ou fora dela. Seja no espírito, seja desencarnados, somos sempre vivos. Mas acordar toda manhã, uma coisa tão abençoada. A cada manhã, essa bênção se transforma numa página nova, em branco, no livro da nossa vida. Vai depender de você, de mim, depende da nossa disposição, da nossa determinação, da nossa disciplina e principalmente da nossa vontade, para que a gente possa preencher essa página em branco da melhor forma possível, de uma forma positiva, de uma forma engrandecedora para os nossos objetivos. Pensando bem, a gente devia começar cada dia escrevendo essa página, agradecendo a oportunidade que a vida está nos oferecendo. A oportunidade de corrigir nossas falhas, nossos erros, nossos males, nossos equívocos, tanto recentes quanto pretéritos, remotos, de vidas passadas, quem sabe. Agradecer pela oportunidade de aperfeiçoar nossa conduta, nossa postura, para melhorar nossa tolerância, nossa compreensão com nossos companheiros de caminhada. E por que não agradecer também a oportunidades que tivemos de conhecer melhor os ensinamentos da doutrina espírita? Sabem por quê? Porque quanto mais conhecermos os princípios básicos da doutrina espírita, menos motivo teremos para a tristeza. Principalmente aquela tristeza permanente que causa tantos transtornos mentais e psicológicos, aquela tristeza que nos leva a tomar decisões trágicas algumas vezes. É claro que haverá alguns momentos em que a tristeza, por um motivo ou outro, vai acabar aparecendo. Mas que seja sempre uma tristeza passageira e não uma tristeza permanente. Nós, espíritas, já entendemos que os problemas, as dificuldades, por mais difíceis que sejam, são importantes instrumentos para o nosso desenvolvimento. Não é verdade? As dificuldades são aquele tropeção que a gente leva, que empurra a gente para frente. São um incentivo para estimular a nossa inteligência, para buscar novas soluções inovadoras, soluções mais adequadas para os nossos problemas. Você deve se lembrar de um ditado que diz assim: a necessidade obriga. Lembram? Pois é, nossos desafios, nossas dificuldades precisam e têm que ser superados, e bem superados, para que a gente possa continuar a evoluir. Assim, se a gente já aprendeu de onde viemos, para onde vamos, já sabemos o que estamos fazendo aqui, nesse mundo de provas e expiações, se sabemos que os problemas são a alavanca para a nossa evolução, não há motivos para tristezas. Lembra que na escala dos mundos, como nós falamos hoje, há planetas mais atrasados que o nosso, aqueles chamados mundos primitivos. Então, o simples fato de estarmos encarnados aqui na Terra já significa que já tivemos alguma evolução. Estar encarnados na Terra hoje significa que nós, por mínimo que seja, já progredimos um pouco. Se a gente observar bem, a gente vai ver que sempre que aparece uma dificuldade para nós, também aparece uma solução que Deus nos apresenta. Deus apresenta para nós os caminhos para a solução, né? E, mais ainda, se você observar, você vai entender o motivo por que a gente deve cultivar essa semente de alegria. Todos nós temos essa semente de alegria. Então, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, não há motivos para não termos alegria de viver. Ter alegria é procurar cumprir cada compromisso nosso, para com nossa existência, com boa disposição e com bom entusiasmo. Seja dentro da família, nos círculos das nossas amizades, seja na área profissional, seja com você mesmo. Empenhe-se nesse desenvolvimento da alegria. Procure superar com afinco todas as lutas que aparecerem, todas as dificuldades com que a gente vai se deparar na caminhada terrena. Porque elas vão aparecer, né? O Espiritismo, então, pode nos ajudar bastante a alcançar essa alegria. Até porque uma das bandeiras do Espiritismo é tornar melhores as pessoas que o compreendem. Então, quem se torna melhor, sendo mais paciente, mais tolerante, mais compreensivo, mais bem-humorado, mais agradável,
mais simpático, mais bondoso. Quanta coisa tem que fazer, né? Mas é verdade. Mais bondoso, etc. É uma pessoa que certamente vai optar sempre pelo bem. Em qualquer circunstância, em qualquer situação, que tiver que decidir, ele vai decidir pelo bem. É uma pessoa que sempre optará por se tornar útil aos demais, cada vez mais útil em qualquer lugar que se encontre. Enfim, é uma pessoa que vai escolher e efetivamente praticar o bem. Uma pessoa que só pratica o bem só pode ser feliz, gente. Cada vez mais feliz. Desde agora até sempre. Essa pessoa é especial. Você está pensando assim, eu jamais chegarei a esse ponto. Não é o que você está pensando? Veja o que nos ensina o Espírito de Joanes, que foi psicografado por Raul Teixeira. Cultivemos, pois, a semente de alegria que Deus depositou em todos nós. Cultivemos a semente de alegria que Deus depositou em todos nós. Perceberam, então, que todos nós já temos inatas essas qualidades? O que a gente precisa fazer? Cultivá-las, colocá-las em prática. E aí, sim, seremos felizes. Aí, sim, afastaremos de nossa mente os pensamentos desagradáveis e de colocar fim à própria vida, de praticar algumas coisas inconvenientes. Bom, gente, eu não posso terminar nosso encontro aqui sem dar uma palavrinha àqueles que estão sofrendo, mas sofrendo de amor. Vocês conhecem alguns autores russos? Vou citar para vocês o autor russo Leon Tolstói. Ele tem um livro chamado Sofrimento. E Tolstói fala para nós que diante de uma perda amorosa, não vale a pena se matar por amor, nem se desesperar. O conselho dele é: arranje outro amor. Em outras palavras, dê outro sentido, outra direção à sua vida. Esse amor que você tem, disponibilize para outro. Né? Não vá se matar pela perda de um amor. Ok? Vimos hoje, então, que o suicídio é um problema de saúde pública. Vimos porque é importante que esse assunto não seja varrido para debaixo do tapete. Vimos também que o Espiritismo nos ajuda a entender que é melhor viver do que morrer. Vimos que falar sobre o assunto, procurar dar suporte, carinho às pessoas que estão infelizes, por um motivo ou outro, é bastante importante e pode salvar vidas. Nós vimos também que muitas religiões condenam o suicídio. Vimos que o Espiritismo, por outro lado, procura compreender e consolar essas pessoas, mostrando que a vida continua e que o espírito continua vivo, porque o espírito é imortal. Mas uma outra pessoa que merece ser citada nessa conversa nossa é o Papa Francisco. Ele falou algumas coisas que eu acho que são muito pertinentes ao dia de hoje, que são palavras serenas, são palavras realmente pertinentes ao tema. Ele recomendou que a gente orasse ao Senhor, palavras dele, para que nos concedesse 3 graças. A primeira delas é a graça de reconhecer quando nós, ou alguém, estiver passando por essa desolação espiritual que nós falamos. A segunda graça é a graça de poder rezar quando nós estivermos submetidos a esse estado. E por último, a terceira graça é a graça de saber acompanhar as pessoas que passam por momentos difíceis de tristezas e de desolação espiritual. Ótimas palavras. É difícil a gente não concordar com isso, não é verdade? Independente de religião. Bom, queridos amigos e queridas amigas, se você ou alguém próximo a você estiver passando por esse tipo de problema, não negligencie esse assunto. Não vire as costas. Como eu disse, não vá para baixo do tapete. Fique atento a qualquer sinal de perigo. Procure ajuda, seja com o CVV, com a sua casa espírita, com um médico psiquiatra, com um psicólogo. O importante é agir enquanto é tempo. Não se esqueça, sem julgamento. O Chico Xavier já nos ensina que os suicidas são seres sofredores e que nenhum de nós tem o direito de julgar a encarnação deles. Sempre que puder, não julgue e ofereça ajuda a quem precisar, mas sem ser invasivo.
porém com muito amor e com muita compaixão. E se é você que precisa de ajuda, quando o seu dia estiver sombrio, seu dia estiver apavorante, seu dia estiver desesperador, lembre-se sempre que amanhã é outro dia. Mas enquanto pode, pense em como nós, seres humanos, somos tão diferentes uns dos outros. Enquanto algumas pessoas vivem, outras apenas sobrevivem. Enquanto algumas pessoas sonham, outras apenas fecham seus olhos. Enquanto algumas pessoas realizam suas vontades, outras ainda permanecem exclusivamente dentro delas. Enquanto algumas pessoas são felizes, outras apenas sofrem. Com qual delas você se identifica? Em qual lado você quer ficar? Você pode escolher em que lado você quer ficar. Escolha sabiamente e espero que você escolha viver, sonhar, ser feliz. E se tudo mais falhar, lembre-se de Jesus, que nunca nos abandona, e ore, aguarde e confie. Obrigado, queridos amigos. Obrigado pela sua atenção. Obrigado por ter me ouvido até agora. Desejo a todos vocês muita paz e que assim seja. Olá, amigas e amigas do CEIC. Como é que vocês estão? Tudo bem? Uma novidade que eu preciso contar para vocês. Estamos lançando hoje aqui no CEIC a campanha do cobertor. Está fazendo bastante frio, não é? De manhã você nem quer sair da cama, quer ficar debaixo daquele cobertorzinho gostoso, quentinho. Graças a Deus que nós temos esse conforto, mas muita gente não tem. Então, aquele cobertor usado que você não usa mais, aquele cobertor velho, doe para o CEIC. O CEIC vai fazer com que ele chegue às mãos das famílias mais necessitadas. Se preferir doar em dinheiro, pode fazer o depósito na nossa conta. Vamos passar as instruções mais tarde lá pelo WhatsApp. Não se preocupe com o valor, com a quantidade. De pouquinho em pouquinho, a gente vai conseguir fazer chegar mais luz à vida dessas pessoas necessitadas e às nossas também. Seja sensível à dor do outro, doe, ajude. Afinal, o que fizermos ao próximo, estaremos fazendo por nós mesmos. Muita luz, muita paz.